quando se fala de testamento, ainda existe aquela máxima de que, eita, está agorando para os pais morrerem logo, não sei o quê. Quando, na verdade, não é isso. Quando, na verdade, é para evitar problemas futuros. Evitar, né? Quando aqueles pais morrem, são falecidos, o inventário não sai, uma confusão danada, fica protelando um dia, 2, 5 anos, 10 anos, 15, 20. E o testamento ajuda muito isso, muito mesmo. Então vamos lá, você pode fazer o contrato de convivência na união estável, semelhante ao pacto antinupcial. Agora sim, vamos lá, o contrato de convivência. É interessante que você faça no tabelionato para ter fé pública, porque se você não fizer isso, principalmente se for aquele de separação, o cônjuge depois pode dizer que foi coagido a assinar, não sabia o que era aquele documento. Então, é interessante que faça no tabelionato, que seja de fé pública, tudo organizado, tudo direitinho. Esse contrato de convivência, como disse a professora, ela falava assim, o que é meu, o que é seu, né, na separação. Ou seja, é ausências de bens comuns. Não existe bem comum. É o que é meu, é o que eu construí, o que é seu, é o que você construiu. São bem separadozinhos, não tem mistura. E aí, já que a gente está falando de bens comuns, vamos lá, vou falar para vocês. Bens particulares e bens comuns. Que isso aí entra principalmente no regime de comunhão parcial. Quais são os bens particulares? Ou seja, aquilo que é só seu. São os bens antes do casamento. Então, quando você casou, você tinha um carrinho, seu cônjuge tinha um carrinho e seu cônjuge tinha uma casa. O carro e a casa do cônjuge é dele. O carrinho seu é seu, separadozinho, tá? Antes do casamento. Cada um tem o seu. Outro bem particular é a herança. A herança, o que é seu, o que foi recebido de herança é seu, o que foi recebido de herança do seu cônjuge é dele ou dela, beleza? Também é separadozinho. E a doação, você recebeu uma doação, mesma coisa, a doação é sua. Então, esses bens particulares, para o regime de comunhão parcial, cada um tem o seu, beleza? E os bens comuns? Os comuns são aqueles que foram adquiridos durante a vigência do casamento. Você casou, aquele lá, você casou, você tinha lá o seu carro, o seu apartamento, o seu cônjuge tinha um carro. Aí vocês começaram a progredir, aí comprou um apartamento maior, comprou um sítio, comprou uma fazenda, comprou novos carros. Tudo que foi conseguido após o casamento, esse é o bem comum. Então pertence aos dois, beleza? Isso é o que no direito fala de presunção do bem comum. É a presunção do esforço, né? Os dois se esforçaram e com esse esforço dos dois conquistaram mais coisas. Tudo em família é o esforço familiar. Não importa como, mas é um conjunto. Aí vou dar um exemplo para vocês. Família que só o homem trabalha e a mulher não trabalha. Família que a mulher trabalha e o homem não trabalha. Família que, na compra de um determinado imóvel, foi deduzido do seu contra-cheque aquela parcela do imóvel que você comprou. Não importa, se for depois do casamento, pertence aos dois, né? Aos dois, ó. Está unido aqui o esforço dos dois. Por quê? Porque a justiça entende que quando é feito o matrimônio, a mulher ou o homem pode ajudar de outras formas que não necessariamente a parte financeira. Então, quando o marido trabalha e a mulher fica cuidando dos filhos, cuida da casa, limpa a casa, comida, tudo isso é a participação dela na família. E tem a participação do homem em outras coisas, que pode ser aí a área. Comprar alguma coisa e tal. Mas é tudo junto, pertence aos dois. Não tem essa história de que saiu do meu contra-cheque, foi um consignado que eu fiz, foi um CDC. Não existe isso. Pertence aos dois, beleza? A partir do casamento, regime de comunhão parcial, tudo que conquistou pertence aos dois. Aí vamos para a comunhão universal. A comunhão universal é o seguinte, só para vocês entenderem. Até 1977, não sei se alguém aqui casou antes disso, acho que não, né? Nem era nascido, mas assim, até 1977, o normal, quando se ia casar, você não falava nada, era a comunhão universal. E era indissolúvel, nem separar você podia.
Vê a confusão. Aí teve uma lei, em 1977, a lei 6.515, anota aí essa lei, 6515, que ela trouxe o divórcio para o Brasil. A partir daí já poderia divorciar, não precisar ficar preso. Existem dois ditados, né? Tem um ditado que é ruim com ele, pior sem ele, ou ruim com ela, pior sem ela. E o outro ditado é antes só que mal acompanhado. Então, esses dois ditados, eles têm um divisor de águas para um lado e para o outro. Só que assim, de 77 até 2010, era necessário ter uma separação de 2 anos para poder concretizar o negócio. Esses 2 anos era para o casal refletir se realmente queria separar ou não. Só que em 2010, teve uma emenda constitucional, a 66, que aí o divórcio passou a ser direto. Não precisa mais esperar 2 anos. Vai vir em Bratel e pode se separar. Se você quiser alterar o seu regime de comunhão, você pode alterar a qualquer momento. Se você casou no parcial e quer alterar para o universal, você pode alterar. Se você casou no universal, quer alterar para o parcial, também pode. Quer alterar para a separação? Pode. Ou seja, para qualquer um. Antes era proibido. Né? Porque antes era de uma lei de 1916, por lá atrás. E aí não podia. Se você casou com um determinado regime, você ia ter que ir até o fim com ele. Mas aí assim, para você mudar, não é só um querer. Existem algumas, que eu vou ser mais claro. Existem algumas justificativas que você tem que dar perante a justiça. Então, primeira coisa, é um pedido motivado pelo cônjuge. Isso se deve a quê? Um filho não pode chegar e dizer, meu pai e minha mãe agora não é mais regime universal, vai ser parcial. Então tem que ser os cônjuges, não pode ser nenhum terceiro. Senão é complicado assim, né? Outra coisa, não pode ser para enganar algum credor. Por exemplo, você é casado em regime parcial, construiu um patrimônio muito bom com seu cônjuge, só que aconteceu alguma coisa e aí você se endividou. E aí você pensa, eita, vamos fazer o seguinte, vamos alterar o regime, vamos ficar separados, porque aí a dívida fica só com um, não vai ficar com os dois. Isso aí não pode não, tá? Terminantemente proibido. Nem adianta fazer isso, que não pode. Outro que não pode é por meio de uma ação judicial, ou seja, uma judicialização do direito de família. O cara vai e entra na justiça dizendo que quer porque quer. Também não pode. E a terceira, em consonância com a primeira, é prejuízo a terceiro. Que é o caso que eu falei de querer dar um calote em alguém, né, fazendo uma separação. Você pode alterar, agora sim, quando você alterar, esse regime ele começa a vigorar a partir do momento da alteração. Ele não vai retroagir, não vai pegar lá desde o início, não. É o que se chama de ex-nunc, nunca vai retroagir. Se você, vamos supor, casou em 1990, foi até 2020 e quis mudar, de 90 a 2020 era aquele regime. A partir de 2020 é o outro regime. Então, por lei, tudo que foi feito lá atrás tem que atender aquele regime. E tudo, a partir da alteração, atende ao novo regime. Beleza? Aí vamos lá. Se você quiser, né, alterar para a separação convencional de bens. Sei lá, aconteceu alguma coisa e você diz, não, vamos fazer uma separação de bens, não está legal, a gente não tem nada, não construiu patrimônio nenhum. Então vamos dividir 0 com 0 que dá nada. Vocês acreditam, por incrível que pareça, isso aumentou muito? Mas sabe por que aumentou? Aumentou porque as pessoas já tinham passado no primeiro casamento. Então, no segundo casamento, a quantidade de pessoas que quer casar com a separação convencional está enorme. Que faz aquele pacto antinupcial, lembra, né? Pronto, é isso aí. Só que assim, Estado interventor, Estado intervém. É uma separação obrigatória. Quando é que ocorre essa separação obrigatória? Que o Estado exige, o Estado impõe que tem que ter separação obrigatória. Mesmo que você queira casar com a comunhão parcial, você não vai exigir, não. É a lei que vai impor. Existem umas causas, né, que são suspensivas, que é o seguinte, um viúvo, ele casar sem ter feito o inventário. Não pode. Um divorciado casar sem ter feito o inventário. Também não pode. E
ele vai. Antes não podia casar, né? Só lembra, antes não podia, mas aí teve uma lei dizendo que pode, mas tem que ser com separação obrigatória, que é para não prejudicar os herdeiros. Então, é uma separação obrigatória. E aí tem outra. Graças a Deus, eu acho que... Não é graças a Deus, nada, né? Porque pode ser que tenha, mas assim, pessoas maiores de 70 anos têm que casar obrigatoriamente com separação. É por lei. Então, você teve 70 anos, quer casar de novo com alguém, não pode ser comunhão parcial, não pode ser comunhão universal. Tem que ser separação obrigatória. É a lei que diz, beleza? É o Estado intervindo. Isso aí é engraçado porque assim, o Estado pensa que quem tem 70 anos não raciocina, né? O Estado está pensando que você com 70 anos, alguém vai te passar a perna. E aí ele obriga você a casar com separação obrigatória. Bom, eu acredito que não vou passar por essas coisas. Fé em Deus, no Senhor Jesus Cristo. Mas o Estado, ele pega você mesmo. E aí, por analogia, mesmo que o cara não queira casar, mas aí ele encontra outra pessoa, tá? Ele, né, com 70 anos, aí fica a união estável. Só que na união estável, por analogia, também a separação de bens é obrigatória. Não tem como casar com comunhão de bens. E o terceiro, que também é obrigatório, é, por exemplo, aqueles que dependem de uma decisão judicial e dependem de uma autorização de alguém. Por exemplo, casamento com menores de 16 anos. Pode casar? Pode. Se o pai autorizar, casa. Só que aí também, obrigatoriamente, tem que ser com separação. Não pode ser com comunhão parcial nem total, nem universal, no caso. Tem que ser separado. E aí tudo bem, você entende, né? 16 anos, o cara ainda tá viajando, não tá ainda... Com 70 não, pô. 70 o cara já tá experiente, mas com 16 não, mas tudo bem. Mas é a intervenção do Estado.